Olá, estudante! Hoje nós vamos aprender um pouco o que significa viver plenamente a lei. Esse é um termo que foi cunhado por um autor chamado Zeno Bankovski. O Zeno escreveu o livro, Viver Plenamente a Lei. Essa é uma tradução do português. O original em inglês significa Living Lawfully. A tradução mais próxima seria Viver Plenamente a Lei. De fato, a expressão em inglês vem de direito. Daí porque é importante a gente fazer essa diferença entre lei e direito. Será que lei é a mesma coisa que direito? E por que as pessoas confundem lei e direito? Muito bem, esse é o Zeno Bankovski, é o autor do nosso livro, e ele vai nos explicar isso de uma forma simples, clara e objetiva. O Zeno é professor aposentado da Universidade de Edimburgo, na Escócia. Muito bem. Mas qual é a diferença entre lei e direito? Por que as pessoas tendem a pensar que direito e lei são a mesma coisa? O direito é a ciência. O direito é o conjunto dessas normas. O direito é muito mais do que a lei. A lei é apenas um elemento constitutivo do direito. Por isso, quando você fala viver plenamente a lei, na verdade a lei aí está sendo tomada no sentido de direito. Talvez a melhor tradução fosse viver plenamente o direito. O que significa? Mas quando você fala viver plenamente a lei, significa como o direito nos ajuda a viver plenamente a lei. Daí porque o autor, ao invés de traduzir por viver, o tradutor, ao invés de escolher traduzir living lawfully por viver plenamente o direito, ele optou por lei, porque é o direito que possibilita viver plenamente a lei. Muito bem, mas o que é a lei? A lei, ela surge da norma. A norma é a estrutura mais básica do direito. Eu costumo dizer que a norma está para o direito como a célula está para a biologia e o átomo está para a física. Então, entender a norma significa entender a estrutura mais basal do direito. Uma norma ela tem sempre o que a gente chama uma estrutura dual. Você tem sempre uma hipótese de incidência e uma consequência jurídica. Por exemplo, se A, então B. O que isso quer dizer? Isso é o chamado princípio da imputação, definido por Hans Kelsen. Muito bem. O princípio da imputação diz o seguinte: se matar alguém, então pena de 12 a 20 anos. Veja bem, se você está dentro dessa hipótese de incidência, se você assume esse comportamento, você vai correr o risco de se submeter a uma consequência jurídica. Muito bem, essa é a estrutura do comportamento. Mas existem normas que não expressam consequências, porque são normas de procedimento, de organização, normas que dão origem a uma instituição. Por exemplo, porque como um tribunal se organiza, qual é a tarefa do juiz, qual é o papel do assistente do juiz. Então, tudo isso está dentro do que a gente chama de normas secundárias, ou normas de procedimento, que não necessariamente vão veicular uma consequência jurídica. Mas é como eu disse, por um momento, é importante que você saiba que a norma é essa estrutura básica dual. Vamos lá. Mas o que é essa relação que o Zeno Bankovski vai estabelecer como dever e aspiração? Porque quando ele está dizendo que viver plenamente a lei significa compreender que essa norma ela traz dentro de si dois elementos: dever e aspiração. O que é aspiração? Vamos começar pela aspiração. A aspiração é o objetivo pretendido. É a finalidade a ser alcançada com aquele dever, com aquela regra estabelecida na norma, estabelecida na lei. Percebem? Toda lei traz dentro de si uma aspiração, um sentido. Qual o sentido? Qual a finalidade daquela lei? Por isso que quando a gente vai definir o dever, a gente vai dizer que o dever é essa estrutura básica expressa na norma. É o comportamento a ser seguido, é o procedimento a ser respeitado. Perceba
que aspiração e dever devem sempre andar juntos. Espero que você tenha gostado dessa nossa aula sobre o que significa viver plenamente a lei. E aí a pergunta vai para você. E você, está disposto a viver plenamente a lei? Falou, até mais. Obrigado.